Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada. E você já segue as nossas redes sociais do Femi? A gente tem conteúdos focados na saúde da mulher, das mães e das meninas também. O nosso Instagram é o @Femilab e no Facebook, @Femilaboratório da Mulher. Aproveita você que ouve a gente aqui nos canais de áudio e já ativa o sininho, segue a gente para você saber sempre que um novo episódio do nosso programa for ao ar. E hoje a gente vai falar de um tema especial. A gente vai falar sobre ser mãe na era digital, o que facilita muitas coisas, a gente tem acesso a muita informação. Por outro lado, a gente pode ter uma série de desafios, de fake news, de um monte de informação que às vezes deixa a gente mais confusa do que esclarecida. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com duas convidadas. A nossa primeira convidada é a doutora Tatiane Bolt, que é médica, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal e o que mais importa no currículo dela, ela é mãe da Laura e da Rita. Bem-vinda, Tati. Obrigada, Rê, pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre informações de qualidade para ajudar a combater tanta fake news. Exato. E daqui a pouquinho você vai conhecer a nossa próxima convidada. Mas antes disso, Tati, eu queria começar te perguntando. A gente sabe, como você falou, que tem muita fake news, que a gente tem muita informação sendo disseminada nesse universo digital. E isso, às vezes, pode nos ajudar, mas também pode nos prejudicar. Prejudicar a saúde, às vezes, da mãe, da própria criança, do bebê. Então, você, como médica, que leva muita informação segura para as mulheres, o que você acha desse momento do mundo da maternidade? Rê, eu acho que a partir do momento que ela vê aquele teste positivo, a mulher está muito aberta a aprender novas habilidades. Antigamente, cidades menores, as mulheres conviviam muito mais com outras pessoas da família e amigos, parentes que tinham filhos pequenos. Então, meio que quando chegava a hora dela, ela já estava sabendo o que fazer. Hoje, cidades maiores, cada um ali no seu apartamento, quando ela se vê grávida, ela quer descobrir tudo que ela pode fazer para ser uma mãe perfeita. Mãe perfeita não existe, mas é muito isso que a gente vê em algumas redes sociais. Né? Eu acho que, como a gente está muito vulnerável nesse período da gravidez e do pós-parto, fica difícil, às vezes, discernir que aquelas mães que a gente está vendo ali são um recorte da mãe que cozinha melhor, da mãe que faz o melhor penteado, da mãe que é melhor em artes manuais. E que é impossível existir uma mãe que seja o combinado de todos aqueles recortes de perfeição que a gente vê ali. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto para as mulheres estarem mais atentas e escolherem melhor o que elas vão consumir de informação nesse período. Ô, Tati, eu queria até trazer um dado aqui da nossa pesquisa. Saiu uma pesquisa do UOL que mostrou que apenas 45% das mães, ou seja, menos da metade das mães, tem como principal fonte de informação os médicos e profissionais da saúde. Ou seja, a maioria das mulheres acaba se informando nesse mundo mesmo digital, né? Hoje, nas redes sociais, em sites, enfim. E aí eu queria te perguntar, como é que a gente pode, como mãe, como é que a gente pode buscar uma informação que é segura? Quais são fontes assim que eu posso pesquisar que vai me trazer uma informação segura, que não vai me deixar com duas informações diferentes, eu mesma tendo que escolher quem que tá certo, né? Então, como que a gente busca essa informação segura? Eu sou um pouquinho tradicional, old school. Gosto de indicar livros para serem lidos, porque eu acho que é uma informação mais completa. Não dá para ali num post do Instagram você saber o começo, meio e fim e individualizar para o seu caso qual é a conduta correta. Então, eu gosto muito de indicar alguns livros, principalmente que falam sobre o maternar, né? Sobre educação, sobre como dividir as tarefas, como ter uma menor sobrecarga nesse tempo da maternidade. Para o mundo digital, a gente tem as sociedades médicas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, se você entrar no site deles, tem uma parte lá que é pediatria para famílias e que tem muita informação boa ali e reportagens mais completas do que só as fragmentadas.
O YouTube agora está com um projeto fantástico para separar informações de qualidade de informações não tão confiáveis, que é colocar uma tarja escrito: este é um profissional licenciado de saúde. Então, alguns canais já têm esse selo de qualidade que mostram que é uma informação feita por um profissional da saúde, né? Então, eu acho que buscar essas fontes confiáveis e não pegar tudo que você está ouvindo e tentar colocar na vida real. Fazer uma mistureba. Né? Fazer um suco de informações. Porque além de não ajudar, pode atrapalhar, né? Eu acho que a gente vê alguns mitos. A gravidez muda muito o nosso corpo e imagem corporal é uma questão importante para a mulher. Dela se ver, de repente, com 10, 15 quilos a mais. Então, eu já atendi pacientes que queriam fazer dieta low carb na gravidez. O que é super perigoso, mas ela falou assim, não, mas eu vi a blogueira tal que estava fazendo na gravidez, então eu achei que estava tudo bem, né? E não é, na gravidez a gente precisa comer 2 vezes mais saudável, né? Não é comer por 2, mas não dá para a gente fazer uma dieta restritiva nessa fase. Algumas outras informações que a gente vê, a gente sabe que hoje tem a violência obstétrica, né? Que é uma má assistência dada às mulheres, infelizmente. Então, alguns sites colocam assim, não, fique o máximo de tempo em casa antes de ir para o hospital. Não é bem assim, né? Então, o que eu recomendo sempre assim, ouça a informação, vê o que seus amigos, famílias estão falando e leve tudo anotado para discutir com o seu médico do pré-natal, para saber, para o seu caso, qual vai ser a melhor conduta. E isso que você falou, eu acho muito importante, de anotar e levar no dia da consulta, porque a sua consulta, sei lá, você vai ver seu médico a cada 1 mês, 2 meses, e no meio desse tempo, várias dúvidas vão surgir, né? E a gente sabe que a gestação, esse período logo do pós-parto, é um momento em que a mulher está com a cabeça com muitas coisas, com muitas preocupações, e que tem uma variação fisiológica mesmo. O corpo está diferente, a cabeça está funcionando diferente. Então, é fácil a gente esquecer. E aí, assim que você sai do consultório do médico, você fala, esqueci de perguntar aquilo, né? Então, acho que realmente essa coisa de anotar e levar é super importante. É fato, a gente tem uma alteração física cerebral. A gente tem um edema gravídico que fica até 2 anos pós-parto. Incha o cérebro. Então, você tá com a memória e o raciocínio mais lentos mesmo, então pode começar a anotar. E Tati, eu acho assim, essa coisa da gente buscar informação, ela não é de hoje, né? Numa época em que não existia internet, também a gente sempre tem um parente, um amigo, alguém sempre vem te dar uma dica, uma sugestão, um como fazer. Eu acho que ao mesmo tempo que é bom, tira um pouco a própria percepção da mulher do que ela precisa fazer. Então, você como mãe, eu queria te perguntar um pouquinho, como que para você é essa coisa de ouvir a sua intuição e ter a sua própria maternidade, o seu jeito de exercer a maternidade? A intuição é fundamental, né? A natureza é perfeita, ela vai colocar ali no seu instinto o que vai ser melhor para você e para o seu filho, né? Então, é difícil a gente tentar se blindar desse ruído, dos pitacos dos conhecidos, pitacos dos desconhecidos na internet. Mas eu falo muito isso para as pacientes, né? Antes de buscar no Google, né, perdido, né? Como ser a melhor mãe? Busca dentro de você o que significa ser a melhor mãe, né? Para ver qual é a sua prioridade e fazer acontecer aquilo na relação entre você e o seu filho. Acho que esse momento de vulnerabilidade, às vezes, mesmo a gente tendo consciência de várias coisas, a gente se pega ali, às vezes, né, nessa armadilha da comparação, do olhar para o outro. Então, gente, eu conheço a Tati de outros carnavais já, e ontem, quando a gente estava se preparando para fazer essa gravação, ela me mandou uma mensagem. Vi isso aqui na internet e fiquei pensando, meu Deus, por que eu não faço isso? Né? E acho que essa coisa um pouco que você trouxe da busca da perfeição, de querer fazer tudo certo. E aí, quando a gente vai olhar mais dados, a gente trouxe aqui um dado de uma outra pesquisa chamada De Mãe em Mãe, que é uma pesquisa com foco na saúde mental das mães brasileiras. E essa pesquisa mostrou que 97% das mulheres que são mães se sentem sobrecarregadas quase todos os dias da semana e que 2 a cada 3 mães classificam a saúde mental como péssima.
Queria saber o que você me diz a respeito disso, Tati. Eu acho que esse é um tema importantíssimo de ser falado, porque muitas mulheres, quando estão grávidas, estão pensando ali no enxoval físico, né? O que comprar, qual vai ser o papel de parede. Mas a gente fala que o enxoval emocional, que é se preparar para o que está por vir, é o que vai fazer a diferença na sanidade mental. Então, essa questão da divisão de tarefas, ela tem 2 fatores, né? Claro, a gente tem um número enorme de mães solo, de parceiros que estão ali fisicamente apenas, né? Mas eu acho que tem também um fator que a mulher, ela fica uma mãe leoa. Ela quer fazer tudo e só o jeito que ela faz é o jeito perfeito. Porque o meu marido vai colocar uma roupa que não está combinando como eu acho que deveria estar. A fralda vai ficar 1 milímetro para lá do que eu gostaria. Né? Então, até tem um livro que eu adoro indicar, que chama Deixa a Peteca Cair, que fala muito disso, da divisão de tarefas, e cada um vai fazer o que é melhor dentro das suas habilidades. Do seu jeito. Né? Então, se você é melhor em pesquisar a promoção de fralda, você que vai comprar fralda. Se eu sou melhor em fazer a papinha, eu vou fazer. Dividir e delegar e esquecer o que você delegou. Não é assim, vou pedir para você fazer a papinha, mas vou ficar dando pitaco como tá o sabor. Né? Eu acho que é difícil, não é tão fácil a gente pedir ajuda. Né? A gente quer ser a mãe polvo, a mãe leoa, que faz tudo do nosso jeito, mas aprender a pedir ajuda e comunicar as nossas necessidades faz muita diferença. No período do pós-parto, a gente tem muita privação de sono. Então, a gente fica tão cansada que às vezes não sabe colocar em palavras o que você está precisando. Né? Então, você vai me visitar? Tá bom, então você pode passar no hortifruti, trazer tal item do hortifruti para mim? Isso não é fácil, porque às vezes você está tão cansada que você queria que as pessoas adivinhassem o que você está precisando e você fica irritada porque ninguém vai adivinhar. Né? Então, pensar que é um período que você vai precisar rever como você faz as coisas, como você organiza a sua rotina e se colocar num lugar de poder pedir ajuda. Que eu acho que é um lugar difícil, porque na nossa cultura a gente entende isso como uma fraqueza, um fracasso. Né? Se eu não dou conta de tudo sozinha, eu não sou uma boa mãe. E eu vejo há muitos anos eu trabalho apoiando mulheres na gestão do estresse, a lidar com o estresse. Eu vejo muitas mulheres chegando no meu consultório assim, completamente arrasadas, porque elas estão abraçando o mundo, e vários mundos, na verdade, né? E sem nenhum recurso físico, emocional para se cuidar. Porque eu acho que a gente tem um pouco essa ideia de que eu preciso primeiro cuidar do outro. A hora que tudo do outro tiver cuidado, resolvido, aí eu posso olhar para mim. E na minha experiência como médica, eu vejo o mal que isso faz para nós mulheres. E eu queria saber como você vê isso, né, sendo uma médica obstetra, especialista no cuidado da saúde da mulher. O que a gente faz com isso, Tati? Na semana passada, eu fui num evento super legal da Bitumami, que chama Mãe Summit. E uma das palestrantes falou uma frase que tem muito a ver com isso. Ela falou que quando a gente tenta abraçar o mundo, a gente não consegue abraçar a si mesma. Né? Então, parece muito piegas quando a gente fala autocuidado, porque dá muito aquela impressão de que eu tenho que fazer massagem, banho de banheira. E naquele livro que você adora falar, né, Rê, que chama Autocuidado de Verdade, eu acho que a gente consegue ver que o principal é a gente saber colocar limites. E tem que ter esse limite de que a gente não vai poder só se dar ao direito de se cuidar só quando todos os outros estiverem cuidado. Porque alguns pratinhos vão ter que cair. A gente não consegue deixar todos rodando ao mesmo tempo. E é difícil, mas muito importante a gente ter clareza de que se o nosso pratinho não rodar, a gente não vai conseguir estar cheia para rodar o pratinho dos outros. Né? É um exercício difícil, mas que a gente tem que falar sobre isso e se ajudar, né? O Bitumami é uma comunidade de mães aqui de São Paulo, ele coloca muito isso, que a gente tem que estar sempre com conexões, com ajuda, com rede de apoio, né? Isso faz muita diferença e não é toda mulher que tem, né? Tem muita mulher que os parentes moram fora de São Paulo, que quando se vê ali grávida com filho pequeno, às vezes não tem amigas na mesma fase. Então, acho que ir atrás de buscar a sua comunidade, a sua rede de apoio, nem que seja em comunidades como essa Bitumami, eu acho que ajuda muito a gente passar a maternidade de uma forma mais leve do que tentar fazer tudo sozinha. Tem aquele dito popular que eu acho muito bonito, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E a gente tem vivido cada vez mais isolado, né? A nossa aldeia, às vezes, é uma aldeia digital que nem sempre nos dá um apoio prático.
Às vezes um amigo que está longe, a gente tem um apoio emocional, mas o apoio prático do dia a dia, quem vai ficar com essa criança para eu tomar um banho? Banho, ficar ali no chuveiro 5 minutos, sentindo a água cair, né? Quem vai, como você falou, passar no hortifruti, me trazer uma comida. Então, eu acho que pensar nessas coisas, nessa rede de apoio, eu gosto muito de fazer com os meus pacientes um mapa da sua rede de apoio. Antes, né? Antes de você precisar do apoio. Porque quando você está ali na hora que você já está precisando, você já está sem dormir, já está cansada, sua capacidade de decisão diminuiu muito, sua labilidade emocional, né? Sua parte emocional já está meio ali toda desorganizada. E aí você ainda vai ter que pensar quem que é a sua rede de apoio, fica muito difícil, né? Então eu gosto de fazer esse mapeamento de tempos em tempos, a gente parar e pensar, poxa, se eu precisar de um apoio prático, com quem que eu posso contar? Se eu precisar de um ombro amigo, quem é essa pessoa? Né? E ir construindo essa nossa rede de apoio intencionalmente. Não esperar. Maravilhoso, porque mulheres exaustas não vão tomar boas decisões, nem em relação à sua saúde, nem em relação do seu filho. Quando eu atendo hoje uma paciente que fala assim, não, eu não tenho ninguém da família aqui em São Paulo, não tenho amigos que têm filhos, tenho ajuda paga uma vez por semana, mas tá bom. Eu sempre penso como também, acho que deve ser um mecanismo da natureza, achar que com a gente sempre vai ser mais tranquilo. Porque talvez se a gente soubesse exatamente todo o perrengue que ninguém teria filhos. Tem a parte maravilhosa, toda ótima, mas eu acho que a gente sempre subestima o perrengue que vai ser e por isso que a humanidade segue existindo. E acho que essa coisa de olhar o outro também e achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Parece, a sensação que eu tenho um pouco, Tati, na maternidade eu vejo isso muito exacerbado, mas no nosso cuidado como mulheres, parece que a gente sempre está devendo alguma coisa. Nunca tá o suficiente, eu nunca fiz o suficiente, eu sempre estou devendo. Seja porque eu não tenho uma rotina perfeita de exercício, porque eu não tenho a melhor alimentação, porque eu não uso, sei lá, a fralda politicamente correta, porque a chuquinha da outra criança é mais bonita que a do meu filho. Então, essa sensação de insuficiência, ela permeia a nossa vida o tempo todo, né? Como que a gente faz, assim, para tentar sair dessa rede de insuficiência? Pergunta difícil, né? Mas acho que dá pra gente pensar em algumas estratégias. Eu acho que a gente tem que identificar o que nos faz bem e o que não faz, né? Um exercício que eu adoro fazer durante o pré-natal é pedir para a paciente fazer uma listinha mesmo de coisas que ela gosta de fazer. Coisas que ela gosta de fazer sozinha, coisas que ela gosta de fazer com o parceiro. Porque às vezes, nesse piloto automático do pós-parto, você nem se lembra de quem você é, que música você gosta de ouvir, né, o que enche o seu potinho de energia. Uhum. Fato é que você não vai dormir 8 horas por noite durante muito tempo. Então, eu adoro os 7 tipos de descanso, né, que Regina já falou bastante sobre isso, para mostrar pra gente que às vezes parar e ler 15 minutos de um livro é o que dá para fazer naquela hora, mas vai te dar uma recarregada para você seguir ali nos cuidados com a família, né? Então, identificar o que te faz bem e tirar o que não está fazendo. Né, uma paciente, achei maravilhoso. Ela falou assim, apaguei o meu Instagram e comecei outro Instagram do zero para seguir só uma educadora parental, né, um pediatra, um obstetra, porque muitas vezes tantas fontes de informação acabam entrando em conflito. E aí, tanta informação que deveria ajudar a gente acaba atrapalhando, né? Então, fazer essa... Do mesmo jeito que a gente escolhe os nossos alimentos, a gente tem que escolher o que vai nutrir a nossa mente também. E nesse período isso se torna mais essencial ainda. Acho que muito quando a gente pensa no descanso, a gente pensa nesse descanso físico, né? Do sono. E você está trazendo aqui pra gente que a gente tem outras esferas que precisam descansar além da esfera física. Eu queria que a gente se detivesse um pouquinho mais nesse tema, Tati, porque eu nem sei se todo mundo está acostumado a ouvir sobre isso. Né? Descanso físico. Dormir, não vai dormir 8 horas. Né? Então, lá na Unifesp, a gente tem o setor de medicina do sono, que eu acho maravilhoso. E eu lembro bem, quando eu era aluna, a aula falando como que o Amir Klink dormia. Se ele dormir 8 horas, vai vir uma tempestade, já era. Então, os estudos mostram que você ter cochilos programados, né, tirar sonecas mesmo ao longo do dia, o sono fracionado, pode ajudar a substituir o sono de 8 horas. Então, isso é importante colocar, porque às vezes ela acha assim, não, mas eu dormi meia hora não vai fazer diferença. Mas sim, faz.
né? No sono a gente produz uma série de substâncias no nosso corpo que são fundamentais, então é técnica de tortura, né? A gente ficar dias sem dormir, usado na guerra, não vamos usar isso. Então, entender que você não vai dar conta de tudo, não vai poder cuidar só de você quando todo mundo tiver cuidado e entender que aquela hora você tem que parar e dormir. Então, um descanso físico ótimo. Mas tem outros descansos, como sensoriais, né? Espiritual, emocional, né? Você entende, você não vai conseguir dormir meia hora agora, tem 5 minutos, liga para uma amiga, né? Troca ali, desabafa, valida seus sentimentos, né? E acho que nessa hora você buscar outras pessoas que estão na mesma situação ajuda muito para você entender que não é só você que está sobrecarregada, não é só na sua casa que está acontecendo isso. E às vezes uma dica pequena dela fala assim, aqui eu comecei a fazer compras recorrentes de mercado, daqueles que entregam automaticamente. São soluções pequenas que a gente vai achando e que facilitam a nossa rotina. Você falou um pouco do descanso sensorial e eu acho esse um descanso muito importante porque a gente está, o tempo todo a gente está recebendo estímulos, né? Estímulos visuais, então são luzes que são muito piscantes, o celular que tem aquela luz muito piscante, o barulho, o tempo todo o nosso corpo está recebendo estímulos. E às vezes parar 2 minutos que seja, ficar num ambiente silencioso, fechar o olho... Para quem gosta de algum tipo de aroma, sei lá, acender uma velinha cheirosa, um incenso. E só respirar, isso já pode ser suficiente para, dar uma recarga muito grande, dar essa pausa para os nossos órgãos sensoriais mesmo, né? Porque é isso, na maternidade, principalmente no começo, a criança chora, o tempo todo você tá olhando, o telefone toca, alguém te chama. Então, é uma mini pausa que faz muita diferença quando você soma várias delas no dia, né? Aprendi com você, né, Rê? Se todo dia vai ter estresse, todo dia tem que ter relaxamento. É isso. Habitualmente a gente é ensinada, quando eu sair de férias, quando o final de semana chegar, quando o parceiro chegar em casa eu vou conseguir descansar. Mas não, a gente tem que isso, colocar 1 minuto de descanso no meio do dia vai fazer diferença. E é isso, de 1 em 1 minuto, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de 1 em 1 minuto, a gente vai realmente se abastecendo. E não quer dizer que no final do dia você vai estar nova em folha. Mas talvez você não esteja uma terra arrasada, né? Porque também quando você está muito cansada, mesmo que você tenha um tempinho ali de sono, não é um sono que descansa, né? E esse estresse que a gente vai juntando e acumulando, isso também vai passando para o bebê. Então, o bebê vai ficando um bebê irritado. O parceiro ou a parceira vai também ficando irritado. E aí vai gerando um ambiente na casa que é um ambiente propício para conflito. Qualquer coisinha vira uma tempestade, né? A comunicação é muito difícil, né, no pós-parto, quando os dois estão cansados, exaustos, com necessidades não atendidas e que nem sempre conseguem ser expressas claramente. Então a gente tem que trabalhar isso mesmo. Isso das nossas necessidades, acho que é legal a gente trazer um pouco, né? Eu gosto muito de um autor, que é o Marshall, que fala sobre a comunicação não violenta, e a parte do trabalho dele que eu gosto muito, gosto de tudo, mas tem uma parte especial que eu gosto, que é isso das nossas necessidades. Quando a gente está com as nossas necessidades atendidas, em geral a gente se conta, a gente fala palavras sobre a gente, que são palavras de alegria. Eu me sinto contente, eu me sinto em paz, eu me sinto serena, eu me sinto alegre. Isso quer dizer que as nossas necessidades estão atendidas. Quando as nossas necessidades não estão atendidas, em geral, a gente está se contando para os outros o tempo todo, dizendo que está cansada, que está estressada, que está sobrecarregada, que está impaciente. Então, eu gosto muito de tentar observar como é que eu estou me contando para as outras pessoas, né? Porque isso vai me dando essas dicas de estou com as minhas necessidades atendidas, não estou. E aí, eu acho que vem o segundo passo de saber quais são as minhas necessidades, né? E eu queria te perguntar, Tati, se nessa fase, final da gestação, logo no pós-parto, acho que os primeiros 2, 3 anos do bebê costumam ser mais desafiadores. Você identifica nas suas pacientes necessidades que são comuns e que não estão sendo atendidas, fora o sono? Várias. Eu acho que eu citaria a parceria, que é muito importante, né? Isso a gente começa a ver já no pré-natal. Não digo que o parceiro tem que estar presente em todas as consultas, mas eu acho que quando a mulher vê o teste positivo, ela já se torna mãe naquele exato minuto, né? Ali até no processo de tentar, ela já está lendo sobre o assunto, já está imersa no mundo da maternidade. Para o parceiro não é tão automático.
né? Ali, quando ele vai assistir o ultrassom, ele está participando, mas não é no corpo dele que está tendo mudança, não tem alteração física, hormonal. Então, acho que a ficha vai cair mesmo só a hora que ele vê a criança ali ao vivo. E a reação nem sempre é dentro do esperado, né? Às vezes, casais que a mulher achava que iam ter uma ótima parceria, o parceiro não está tão presente, outros surpreendem positivamente. Então, eu acho que a principal necessidade não atendida eu vejo um desajuste de expectativas em relação à divisão de tarefas do casal. E nessas horas, você acha assim, porque a gente cria expectativas, mas não necessariamente a gente comunica as nossas expectativas para o outro, né? Ou às vezes, a gente nem sabe o que a gente espera do outro, e aí você não sabe o que está atendendo, ou você não está, mas eu não sei o que ele deveria fazer, o que eu queria que ele fizesse, né? Então, como que isso pode acontecer, talvez de uma maneira um pouco mais fácil entre os casais, mais facilitada? Como que você acha que isso poderia acontecer, assim? A mulher, ela perde a identidade dela, e eu brinco que aquela festa de 1 ano é para ela se reconhecer na nova identidade, né? O primeiro ano inteiro é um período mais turbulento. E para o parceiro também é difícil se ver inicialmente um pouco de fora, né? Porque quando a criança nasce ainda tem o 4º trimestre, a esterogestação, que tem a simbiose mãe-bebê, e que o parceiro tá ali, ele pode ajudar com inúmeras coisas, né? Pode, enquanto você tá amamentando, leva lá a água, leva alguma coisa para você comer, organiza todo o resto da casa, mas aquela conexão ali, ela vai sendo criada no dia a dia. Então, um conselho que eu gosto de dar muito é, calma, no primeiro ano, não levem muito a sério nada do que está acontecendo, porque vão ter dificuldades de comunicação e com o tempo as coisas vão se ajeitando. A gente vê muitos casais que se separam mesmo nessa fase, né? A taxa de divórcio é altíssima, mas também a taxa, eu vejo casais que ficam muito mais conectados depois do nascimento do filho, porque tem aquele projeto comum. Sim. Né? Então, acho que, e eu gosto muito de conversar sobre isso ali durante o pré-natal. Alguns olham e falam, não, isso não vai acontecer com a gente, mas acontece com todos os casais, essa fase inicial de desajuste, até cada um entender a sua nova identidade e formar uma boa conexão. Você falou um pouco, Tati, da questão do corpo, que o corpo da mulher muda muito e tem, acho que essa fase do... O que acontece? Cadê eu? Onde que eu tô? Né? Que a gente deveria fazer, assim, que você acha que são atitudes que a gente pode tomar nessa fase, assim, de eu não me reconhecer dentro do meu corpo, ou eu idealizar que 1, 2 meses depois do parto eu vou estar com o corpo que eu tinha antes de engravidar? Como que isso acontece? Assim, o corpo volta a ser igual, não volta? O que eu espero uma vez que eu engravidei? Olha, um corpo que fabricou outra pessoa é um corpo incrível, né? Faz uma coisa sensacional. Não tem como ele voltar a ser exatamente igual antes. O primeiro ano vai ser uma fase mais difícil, né? Se o corpo demorou 9 meses para ficar de uma forma, vamos colocar aí pelo menos 9 meses para ir retornando, né? A gente tem não só o ganho de peso, a gente tem uma série de alterações do olfato, da visão, tem gente que muda o grau da miopia, paladar. Às vezes, os ossos do quadril eles vão se afastar, né, para a passagem do bebê. Então, mesmo voltando ao peso anterior, você pode ficar com um número de calça maior. Algumas mulheres têm um desabamento do arco plantar e ficam com o sapato um número maior. E principalmente a sua cabeça vai mudar, né? Então, eu acho... E a roupa representa muito, né? Como a gente tá. Então, eu acho que pegar nessa fase e separar outras roupas, tira aquela calça de couro justinha, vai ficar guardada um tempo, né? Você pegar outras roupas que te representem, que vão se adaptar a esse período, não só ali na gravidez. Tem gente que fala assim, não vou comprar porque são só alguns meses. Mas durante o pós-parto, ter roupas que te façam sentir bem naquele novo corpo, até que as coisas vão se ajeitando. E sim, eu vejo muito que muitas mulheres aderem a um melhor estilo de vida depois que tiveram filhos, né? Então, passam a se alimentar melhor, a fazer mais atividade física. Então, sim, é possível que fisicamente seu corpo vai ficar melhor do que era antes de ter o bebê. Tem pacientes que têm mais dificuldade em perder o peso, mas igualzinho, te garanto que ninguém fica. O que eu acho muito bom, não ficar igualzinho, né? E... a cabeça muda, e eu acho que a gente estava falando um pouco antes sobre a questão de se cuidar. O que eu vejo muito acontecer, as crianças elas aprendem muito pela observação,
pela repetição do que o adulto está fazendo. O primeiro jeito da gente aprender é a gente repetir, né? E o que eu vejo, assim, crianças que têm como exemplo uma mãe que se cuida, provavelmente elas vão ter isso dentro delas, sem você precisar falar que a criança precisa comer bem, precisa fazer exercício, precisa, né? Então, acho que também colocar um pouquinho essa questão do autocuidado nesse lugar de eu tô me cuidando, mas isso também é algo que o meu filho tá observando. Faz sentido isso? Super, Tati? não dá para você comer pizza e querer que ela come brócolis, não vai dar certo, né? Então isso entra também a saúde do parceiro, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer ele para essa parte, que ele também vai ter que comer a mesma coisa que a criança vai comer, né? A família inteira é o exemplo. E acho que na alimentação, no exercício, isso acontece, mas o que eu observo também, e que eu tenho falado muito com as mulheres que eu acompanho, é a questão do próprio descanso. Né? Porque se você tá o tempo todo fazendo, aí chega a noite quer que a criança dorme. Poxa, mas a criança tá vendo que você não para, que você não tem um minuto de pausa. Será que ela entende a importância da pausa, de descansar, de fazer um pouco menos de coisa? Eu acho que isso gera também um conflito na cabecinha da criança, né? Ou será que a criança tá te vendo sempre olhando para o celular? Acho que quando a gente fala de redes sociais tem muito isso também, né? De você ser o exemplo de buscar outras atividades que te tragam prazer, em vez de só ficar rolando o feed, que a gente acha que às vezes isso é descansar, não é? Né? Então, buscar outras atividades em família, que consequentemente o tempo de tela vai diminuir. Que existe essa preocupação da tela, mas realmente a gente se preocupa com a tela da criança, mas às vezes a gente esquece da nossa tela. E aí chega no final do dia todo mundo esgotado, todo mundo irritado. Então, acho que retomar um pouco as brincadeiras de criança, né? Como a gente tinha, sei lá, na nossa época de infância, que não tinha. A gente brincava na rua, acabava a luz, era o máximo, que a gente ia jogar baralho, não era isso? E hoje em dia a gente foi perdendo um pouco, acho que o descanso em comunidade, né? E comparando de novo com aquela questão da alimentação, eu acho que quando a gente vai mudar os hábitos alimentares, eu gosto muito de falar, pense em tudo que você vai incluir, não no que você vai tirar. Né? Então, você colocando mais alimentos saudáveis, consequentemente, os outros vão acabar diminuindo. Eu acho que para a questão das horas de tela, é muito isso, né? Pense em incluir outras coisas que automaticamente o tempo de tela vai diminuir. Não fica só focando assim, não posso ficar no celular, não posso ficar. Pense no que você vai colocar no lugar e isso tudo vai ser mais natural. Eu estava esses dias ouvindo uma entrevista de uma psicóloga falando exatamente sobre hábitos, né? Sobre a dificuldade de mudança de hábitos. E falando sobre as coisas que são mais aditivas, assim, coisas que dão um prazer muito imediato, a gente acaba tendo um comportamento de adição, de querer cada vez mais, de meio que se viciar mesmo. E muitas vezes a gente olha para os hábitos saudáveis com um olhar de obrigação. Né? Não é que, nossa, eu fui na academia, gente, que bom, eu fiz uma coisa boa pro meu corpo. Regina, você tá de parabéns, foi na academia hoje. Não, normalmente você olha e fala, ai, tá pago. Esse negócio do tá pago me dá uma agonia, né? Então, acho que também a gente ir trazendo pra gente mesmo, nos pequenos hábitos, a gente se parabenizar mesmo, né? Ai, que legal, fiz essa coisa boa pra minha saúde. Porque isso vai estimulando a gente a cada vez fazer um pouquinho mais. E uma coisa que eu li isso também dos hábitos esses dias, eu achei que é muito verdade, que hoje, com a era da exposição, ninguém se permite fazer alguma coisa mal feita. Né? Se você corre, você tem que correr 42 quilômetros maravilhosamente, né? Tem que ser muito bom em tudo que você faz. E não, você pode ir ali fazer uma corridinha ok e tá tudo bem. É isso, Tati. Bom, gente, eu queria convidar mais uma pessoa para se juntar a nós aqui nesse episódio, falar um pouquinho sobre essa experiência da maternidade. E chegou aqui com a gente a Fernanda Lacerda, que é modelo, influenciadora digital. Olá. E mãe do Gabriel. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fernanda, o Gabriel tá pequenininho ainda, né? Então acho que essa experiência da maternidade que a gente veio falando dos primeiros 2 anos, você tá vivendo isso com muita intensidade agora, né? Até estávamos falando isso agora, porque assim, faz 6 meses que ele chegou e parece que a gente tá há anos juntos, porque é uma intensidade, é uma coisa tão louca, né? Uhum. É muito gostoso. A maternidade tem, assim, esse lado, né, de muitos desafios, mas
recompensa, né? Recompensa tudo. Só de olhar na carinha deles e ver o sorrisinho deles. É a coisa mais gostosa do mundo. Ô, Fernanda, e você, até pelo que você faz, né? Você acaba tendo muito ali nas redes sociais, contando um pouquinho a rotina do Gabriel. Quando ele foi fazer vacina com a gente no FEME, você mostrou. Sim, desde o começo, a primeira vacina, É. eu sempre dei no FEME, com a equipe do FEME, que são maravilhosos, gente, assim, sem palavras. E como é que é pra você, assim, trazer esse contexto pra rede social? Você acha que isso te aproxima de outras mães? Como que você tem vivenciado essa questão da maternidade na sua rede social? Me conta um pouco. Isso eu acho muito legal, porque assim, as mães se conectam, né? Acabam se conectando, às vezes perrengues que a gente passa, aí elas contam, cada uma conta a sua história, ai meu Deus, já passei isso e tal. Então, assim, é uma troca muito, muito boa, assim, né, que a gente tem nas redes sociais. Quando você engravidou e foi, acho que começar a pensar nessa coisa do bebê ali com você, você usava como informação mais a rede social, o médico? Como que foi isso pra você, assim? Onde que você buscava mais informação? Acho que desde o primeiro momento, né, a gente vai buscando informações, ainda mais mãe de primeira viagem, já não sabia, né, nada. Eu falei, meu Deus, porque assim, não foi planejado, né, Uhum. minha gravidez. Com 2 meses de namoro eu engravidei. Então, assim, foi tudo muito assim, pegou a gente de surpresa na época, não era o que a gente estava esperando, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, não era meus planos ser mãe. Era algo que eu falava assim, ai, acho que talvez eu queira, mas não sei, acho que não é o momento, né? Quem sabe um Mas dia? é tudo no momento de Deus, né? Deus sabe o momento certo para as coisas. E aí, desde o começo, eu fiz consultoria em amamentação, cuidados de recém-nascido, que eu falei, meu Deus, eu não consigo pegar, eu não sei pegar no neném. No comecinho, assim, pra dar um banho no Gabriel, eu demorei uns 15 dias, eu acho, em casa. Que Com eu medo? pedia pras pessoas darem, porque eu falei, meu Deus, é uma coisinha tão pequenininha, eu não sei dar, eu acho, por mais, né, que a gente... Aí depois, assim, parece que vem automático, né, assim... Que era isso que a gente estava falando um pouco, né, Tati? Antigamente, a gente tinha a nossa mãe ali do lado, uma avó, uma tia, sei lá, uma amiga, que já passou pela experiência e que de um jeito ou outro vai te encorajando, vai te mostrando. E hoje, muitas vezes, as mães estão sozinhas mesmo, né? E acho Por isso que é trouxe... importante, né, uma rede de apoio, nem que se fosse alguém da família, alguém para te dar, né, uma ajuda ali, porque não é fácil, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante, que talvez é esse apoio profissional, né, Tati? Dentro dos profissionais que podem acompanhar a mulher no parto, no puerpério, quem são esses profissionais, assim? O que você acha que é legal da gente podendo ter esse recurso? Eu acho que a escolha do obstetra é muito importante. Tem diferentes perfis de obstetra. E é muito bom quando a mulher consegue, antes mesmo de engravidar, já fazer uma consulta pré-concepcional, que nem sempre é feita, mas que ajuda a organizar a saúde dela para ela engravidar e ter a gestação mais saudável possível. Na vida real, muitas gestações, o acompanhamento começa ali quando o teste dá positivo, mas é importante desde o começo você procurar alguém que tenha o seu perfil. Tem gente que gosta mais médico homem, médico mulher, médico que fala mais, que fala menos, de consultas mais rápidas, mais demoradas, e entender principalmente para o acompanhamento do parto, qual a sua expectativa, se está alinhada com o modo de trabalho do médico. Eu tive até sorte, porque assim, o meu obstetra era o meu ginecologista. É o Dr. Roberto Dáurea, não sei se vocês conhecem, né? O pai dele também é obstetra. E eu tive muita sorte, porque assim, imagina, foi tudo novo pra mim. Então, quando eu cheguei na salinha e eu falei, doutor, eu tô sentindo assim umas cólicas estranhas, algo está diferente. Eu já senti um pouco. Aí ele já tinha, né, ultrassom no consultório dele, então foi muito mais fácil. Aí quando ele assim, passou o ultrassom, ele, ó, isso aqui é um saco gestacional. A gente só pode confirmar com o exame com beta, mas assim, você tá grávida. Aí eu, meu Deus, não, eu comecei a chorar, já foi aquela coisa toda. Eu acho que isso acontece com algumas mulheres, né? Do seu ginecologista continuar a ser o seu obstetra, mas
no caso de não ser, acho que isso é importante, assim, né? Dessa escolha. A escolha do pediatra também é muito importante, né? Então, eu sempre incentivo passar durante o pré-natal em consulta com o pediatra. E alguns casais passam até com 2 ou 3, Sim. até ver quem vai dar o match. Porque vai ser quem você vai confiar, quem vai ser o norte para suas decisões com a criança. Não, no meu caso, eu, assim, um dia antes do meu parto, eu não tinha feito a mala maternidade. Eu fiz a mala maternidade com contração. Imagina, arrumando minhas coisas, arrumando as coisas do Gabriel, fazendo a mala, respirando. E assim, a pediatra também. A pediatra foi depois, assim, que o Gabriel nasceu. Uns dias depois, eu fui pesquisar. Graças a Deus eu me identifiquei, porque eu acho que tem que ser uma pessoa da sua confiança. Acho que é legal uma pessoa que já tenha, né, indicação e tal, que você confie, né? E eu tô com ela até hoje. Tem uma pesquisa que mostra que 53% das prescrições médicas não são seguidas. Então a pessoa vai lá, passa numa consulta, sai, rasga o papel e joga fora. O principal motivo é quando ela não tem vínculo com o profissional. Ele não explicou direito o porquê usar aquela medicação, explicou né, qual era a conduta. Então, ter esse vínculo interfere no sucesso do tratamento, né? E na pediatra, principalmente mãe de primeira viagem, tem que ser alguém que vai te guiar para você não ficar só olhando tudo no Google, né? Você tem alguém que vai te ajudar. Com certeza, super importante. Então, falamos do obstetra, do pediatra. Enfermeira de aleitamento. Amamentar pode ser mais desafiador do que o próprio trabalho de parto. Então, ter alguém que vai te ajudar ali vai fazer muita diferença. E tem profissionais que são especializadas nesse acompanhamento. Às vezes, ali no 3º trimestre, já fazer uma consulta inicial. Na sala de parto, a gente sempre incentiva ali a primeira mamada. Durante os primeiros dias com colostro, a história é uma, a hora que desce o leite é outra. Então, ter alguém que você possa contar para ajudar nesse processo ajuda a tornar ele um pouco mais leve. Acho que a amamentação é um dos maiores desafios, né? Eu fiz a consulta de amamentação, consultoria, na gravidez. Quando nasceu, eu tive que fazer outra, porque, assim, até o colostro, quando ainda estava, né, no colostro ainda, o Gabriel tirou uma carne viva do meu peito. Então, assim, eu tive que fazer laser, assim, chegou um momento, por um momento eu achei que eu não conseguiria amamentar. Porque doía muito o meu peito esquerdo. E eu falei, meu Deus, tá sangrando. Aí eu chorar. Aí a gente fica toda, né? Já tá super sensível, com hormônios à flor da pele. E eu fiquei muito mal, que eu achei que eu não ia conseguir amamentar. Então, assim, se eu não tivesse, assim, profissionais do meu lado, e, assim, as enfermeiras também me ajudaram muito, assim, é muito importante você ter, assim, né, profissionais do seu lado e tal. E aí, eu tô amamentando até hoje. Agora já tem outro problema, que eu quero desmamar. Tem consultoria de desmame. Sim, estou fazendo. Só que eu não tô conseguindo, eu não consegui nem iniciar, porque, assim, só de eu conversar com ela, eu já assim, meus olhos já encheu de lágrimas. Porque, assim, eu acho que já chegou o momento. Eu sempre pensei assim, vou amamentar até os 6 meses e depois tranquilo, vai estar comendo. Gente, a introdução alimentar, ele come assim, um negocinho de nada, ou só experimenta, tá no comecinho ainda. Então, assim, agora é só o peito, 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 peito. E assim, o Gabriel, ele acorda, tipo, na madrugada principalmente, de 1 em 1 hora pra mamar. Até hoje. Eu não consigo dormir. Eu acordo, assim, eu durmo em alerta, né? Uhum. Quando eu vejo que ele já tá acordado, eu já acordo e sabe, né, amamento ele. Enfim, eu não sei agora como vai ser. O que vem pela frente. Não sei. Mais uma etapa. É isso. A gente recebe algumas dúvidas das nossas ouvintes aqui e a gente recebeu 2 dúvidas hoje que eu queria trazer para vocês. Uma delas, quem fez foi a Patrícia. E aí, ela pergunta, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber como que tá sendo para a Fernanda. Ela perguntou, como arranjar tempo para cuidar da minha própria saúde no meio do caos da maternidade e do trabalho? Olha, é difícil, porque assim, até eu que tenho uma rede de apoio, eu já não consigo fazer nada. Eu fico imaginando, eu fico imaginando a minha avó, que teve 8 filhos.
E assim, cuidava da casa, limpava a casa, fazia comida, cuidava de 8 crianças. E na época ela, assim, não tinha nem água, que ela tinha que buscar água no poço. E assim, eu falo, meu Deus, como era nessa época? E assim, é bem difícil a gente ter um tempo para nós, porque o nosso filho acaba sendo a nossa prioridade, né? Então, assim, é tudo para eles, a gente pensa só neles e acaba esquecendo da gente. Mas é muito importante, às vezes, você separar um tempinho, se você, né, tiver alguém, ou a mãe, ou o marido, alguém que possa, sabe, ficar um pouquinho, né, com o bebê ou com a criança, mas você, assim, ter um tempinho para você, que isso é muito importante, né? Porque, assim, no pós-parto, a nossa autoestima vai lá embaixo, puerpério, meu Deus. É o pior momento, né? Depois vai melhorando um pouco, mas assim, é difícil, é bem difícil. Acho que uma frase que me ajudou, eu lembro quando a Laura nasceu, quando eu fui voltar a fazer atividade física, que eu falava, nossa, mas Você eu vou voltou ficar depois de quanto tempo? 3 meses. Eu falava, eu vou ficar 1 hora aqui na academia, 1 hora que eu não tô com ela, né? Que ela pode precisar de mim e tudo. E aí uma amiga falou assim, Tati, você cuidar de você também é cuidar dela. E foi uma frase que me marcou muito, porque não é uma coisa egoísta eu querer tirar 1 hora para fazer atividade física, uma massagem, enfim, o que seja. Porque se eu não cuidar de mim, eu não vou estar bem para cuidar dos outros. E você tem que estar bem para ela estar bem, né? Então, você cuidar de você também é cuidar do seu filho. Com certeza. Não é automático pensar nisso, mas ajuda. E eu acho que não só não é automático, como você tem que se lembrar disso várias vezes durante o processo, né? Então, sei lá, escreve, cola na geladeira, põe no espelho do banheiro, fica olhando pra isso todo dia. Porque o automático é você não fazer, né? E aí tem que ter alguém que te lembre. E se tá naquele momento da falta de sono, do cansaço, aí você vai lembrar menos ainda, né? Então, ter lembretes visuais dessa frase, acho que também pode ser. E eu acho que depois da maternidade, a gente tem que aprender a se organizar, né? Porque tempo sobrando nunca vai ter. Então, tem que colocar tal hora é atividade física, faça chuva, faça sol, esteja com vontade ou não esteja. É hora de cuidar de mim. Check-up médico. Vejo muito assim, a gente vai muito no pré-natal no médico, nasce a criança, vai uma vez, nunca mais. E tem que se organizar, né? Eu acho muito curioso. Tem algumas mulheres que colocam a data de aniversário do filho, como o mês de ir no ginecologista, ou o próprio aniversário. Algumas vão sempre em janeiro. Mas ter isso no calendário, porque senão quando você vê, já foram aí 1, 2, 3 anos que você não foi ao médico fazer o check-up. E uma coisa que eu vejo muito, Tati, no meu consultório, eu sou hematologista, né? E muitas vezes eu vejo as mulheres vindo encaminhadas pelo ginecologista ou pelo obstetra, porque essa sensação de cansaço, que está sendo atribuído a um sono que está interrompido, ao cansaço do próprio cuidado com a criança. E aí, quando você vai ver, tá com uma deficiência de ferro, uma deficiência de B12, porque na gestação e na amamentação o corpo consome mais. Então, também é importante até pra gente entender se esse cansaço tem um componente. Sim, né, porque a deficiência de alguma vitamina, alguma coisa, vai, né, vai tá relacionado com alguma coisa na sua vida, né? Isso, então, acho que até por isso é importante lembrar de voltar no médico e fazer a rotina. Eu fiz o meu check-up tanto antes Claro que na gestação a gente sempre tem que estar fazendo, mas depois eu fiz também para já ver tudo, hormônios, as vitaminas, tudo, porque é importante. E eu sempre faço check-up no FEME. Muito bom. Você que está aí ouvindo a gente, aproveita de lembrar, se você não fez o seu check-up esse ano, vem aqui no FEME fazer com a gente. A gente tem todos os exames relacionados com a saúde da mulher e a gente quer que você se lembre de se cuidar, não só em datas especiais, né? Que às vezes a gente tem campanhas lembrando das datas especiais, mas que você possa se cuidar o ano todo. Gente, eu tenho só mais uma pergunta aqui de uma outra ouvinte nossa que é a Brenda, e ela tá contando aqui pra gente que ela é mãe há 11 meses. E em muitas situações do dia a dia, ela acaba recorrendo às informações da internet. E ela queria saber se tem alguma dica para encontrar informações de qualidade sem ficar pilhada. Achei muito bom esse detalhe, sem ficar pilhada. Eu acho importante sempre checar a fonte da informação.
né? Esse dia eu até estava lendo um artigo falando sobre fake news, por que elas se disseminam mais rápido do que as informações de qualidade. É porque a gente tende a ser muito imediatista, recebeu e já quer repassar. E a gente gosta de repassar aquilo que bate com o que a gente acredita. Então, se eu ler uma notícia assim, chocolate faz bem para recém-nascido, eu adoro chocolate, vou acreditar e vou fazer, né? A gente pega muito as crenças que a gente tem. Então, eu acho que sempre recebe uma notícia, olha a fonte. Né? Porque não é porque está com um texto bonito, uma foto bonita, que é verdade o que está escrito ali. Então, checa quem falou, conversa sobre outras pessoas, né? Com outras pessoas sobre isso. Aquilo, para daí seguir ou não aquela conduta e, se possível, leve sempre para o seu médico, para ele dar o aval. É verdade, é importante, né, que você falou, porque às vezes a gente acaba vendo alguma notícia e coloca aquilo como verdade. Né? A gente vê tanto isso acontecendo, então assim, é bem importante mesmo. Quando a gente está vulnerável no pós-parto, é muito fácil acreditar, né? Um método para a criança dormir como um anjinho, para parar de chorar. Tudo que é muito milagroso, desconfie, né? Não tem milagres. E uma coisa que eu gosto de sugerir também, que eu sugiro muito para as minhas pacientes, é de consultar, você trouxe isso um pouco já, Tati, consultar sites de grandes hospitais, de sociedades médicas, né, de instituições relacionadas com a saúde, que vão ter todo um cuidado ali com a curadoria daquela informação. Então, acho que esses também são bons locais de pesquisa, assim, né? Tem livros ótimos, né, que a gente pode indicar também, porque acho que isso, quando a gente tem informação de qualidade, a gente vai tomar melhores escolhas, melhores decisões sobre a nossa saúde. Então, não tem como falar, você não vai buscar em nenhum lugar, vai seguir só a sua intuição. Na prática, a gente quer informação, então pedir para o seu médico dar fontes confiáveis que você possa usar ali como base para as decisões. Muito bom, meninas. Muito gostosa essa conversa. A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final por conta do tempo, mas eu queria saber, assim, o que vocês gostariam de deixar de mensagem final aqui para quem está nos ouvindo. Tati, queria começar por você. Bom, o tema principal é informação na era digital e maternidade. Então, eu gostaria de falar assim, use a rede social para o bem. Né? Eu acho que tem muita coisa que é benéfica, né? Da gente ter informação boa, se conectar com outras mães, validar os nossos sentimentos dessa fase. Então, faça uma curadoria e use isso a seu favor. Muito bom. E você, Fê? Posso deixar meu contato também? Pode, claro. Eu sempre posto bastante conteúdo de maternidade, então para as mães que queiram me seguir também, sigam lá, Fernanda Lacerda _oficial. E não se esqueçam de fazer sempre os exames, né, no melhor laboratório do FEME, que, gente, eu amo essa equipe e eu quero agradecer sempre a todo o acolhimento de vocês. Muito bom. Tati, deixa o seu arroba também. DRA, Tatiane Bolt. E tem o perfil também da minha filha, que me ajudou muito a me conectar com outras mães atípicas, que é o Rodando com Laura. Gente, é muito legal esse perfil, Obrigada. O Rodando com Laura. E a Tati tem um trabalho muito legal, que eu acho que daria um tema para um outro episódio, né? Que é falando sobre o cuidado ginecológico com mulheres que tenham algum tipo de deficiência. Então, isso eu acho que é um tema super importante. Eu acho que sempre é polêmico isso da gente postar a foto dos filhos, né? Tem muita coisa falando sobre isso hoje, mas me ajudou muito me conectar com outras famílias que tinham crianças com deficiência na época do diagnóstico dela. Então, hoje eu penso assim, pode ter repercussões ruins, ela está exposta? Sim, mas eu acho que hoje tem trazido mais coisas boas, então vale a pena a gente compartilhar a história. E é muito boa essa troca, né? Muito. Gostoso. Muito bom. Gente, vocês estão aí ou vendo a gente, não sei se vocês estão ouvindo, o Gabriel tá aqui com a gente, muito fofo, comportado, mas ele tá dando manifestações aqui, né, Gabriel? Tá querendo participar também. Muito bonitinho. E você que tá aí em casa ouvindo ou vendo a gente, se você conhece uma mãe que tá passando esses perrengues todos da gestação, encaminha esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente lá pra gente saber que você tá vendo e tá curtindo e quais são os temas de seu maior interesse. E se você tiver dicas de temas para os próximos, sugestão de temas para os nossos próximos episódios, perguntas, manda pra gente no nosso e-mail, que é o femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que o nosso Femi é com 2 M's. Muito obrigada pela sua participação, pela sua escuta, e a gente se vê no próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.